Boa noite, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quero agradecer de coração ao irmão, à irmã que tem participado conosco todas as semanas, todas as quartas-feiras, em nossos estudos bíblicos. Minha oração aqui é para a palavra do Senhor encontre sempre lugar no teu coração e seja uma bênção na tua vida, na tua edificação, no teu fortalecimento, meu irmão, no teu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, ore pela igreja, ore pelo nosso país, que está vivendo um momento dramático, um momento terrível, muitas mortes, a situação não está fácil. Peço ao amado irmão que dobre os seus joelhos diariamente e tome um tempo para clamar aos altos céus pela nossa pátria, pela nossa população, pela nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós. O nosso estudo de hoje, amado, está baseado na Epístola de Tiago, no seu capítulo 5. Eu peço ao irmão que, por favor, abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Será a base do nosso estudo dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Oremos, irmãos. Ó Deus da graça, Deus da revelação, Deus Salvador, Deus Redentor, tenha misericórdia de nós, Pai, e abençoa a tua igreja reunida, ó Deus, para estudar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine os corações e a todos nós. E fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Gostaria, de irmãos, de falar sobre paciência nesta noite. Paciência. Paciência, particularmente, em meio às adversidades, em meio às tribulações. O texto de Tiago tem esta conotação. Ele está fazendo uma exortação aos cristãos, aos crentes ali, a quem se dirige a carta, para que sejam pacientes diante do sofrimento que eles estavam enfrentando, que eles estavam lidando. Seu irmão, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 5 de Tiago. Durante esse estudo, por favor, vamos perceber que nos primeiros versículos, de 1 a 6, o apóstolo Tiago exorta os ricos que oprimiam os pobres. E alguns cristãos, outros não. Então, o escritor Tiago, ele chama a atenção dos ricos opressores, que Deus está vendo e que haverão de prestar contas diante de Deus. Mas, a partir do versículo 7, ele se dirige agora àqueles que são oprimidos, aqueles que são vítimas daquela situação, para que eles não se deixem levar pelo sofrimento, pela adversidade, pela dificuldade, com amargura, com revolta, e aguardem no Senhor. Esta é a conotação desse texto, tá, irmãos? Então, vamos falar sobre isso. A paciência que devemos ter em meio às adversidades, por uma razão importante que Tiago chama a atenção. Paciência até a volta de Cristo. Esse será o tema do nosso estudo de hoje. Por favor, repita comigo. Paciência até a volta de Cristo. Paciência até a volta de Cristo. É o que ele diz aqui no versículo 7. Sede, pois, irmãos,
pacientes até a vinda do Senhor. Irmãos, Tiago deixa de falar do rico opressor e passa então a falar, a aconselhar os pobres oprimidos, entristecidos, abatidos, revoltados por aquela situação em que estavam passando. Então Tiago se dirige a eles nesse sentido, para encorajá-los. Ele exorta então aqueles pobres a suportarem com paciência as adversidades à luz de uma esperança, de uma verdade, à luz da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, diante dessa grande verdade, como cristãos, aguardassem em Cristo e diante dessa realidade, suportarem a dor, suportarem o sofrimento, suportarem a adversidade. E ele usa, nessa passagem, nós vamos trabalhar um pouquinho, ele usa como exemplo o agricultor, o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. Ou seja, ser paciente até a volta de Jesus e suportar com paciência qualquer situação até a volta de Cristo. E dá esses exemplos aí. Ok? Vamos extrair algumas lições, alguns destaques dessa passagem tão interessante. Primeiro, devemos exercitar a paciência até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos trabalhar isso. Então, Tiago encoraja aqueles cristãos que são vítimas de injustiça, de opressão, a aguardar a vinda de Cristo, que vai tratar e vai trazer a julgamento sobre todos. Bom, isso serve para nós também, né? Para nós também. Vivemos dias difíceis, sofrimento, dificuldade, né? Dificuldades que enfrentamos, questões financeiras por conta dos efeitos da pandemia, na economia, na vida das pessoas, nas empresas, lidando com o desemprego, lidando assim com as dificuldades financeiras, mesmo para quem esteja assim, empregado. Mas há outras dificuldades também, dificuldades no sentido emocional, sentimentos, tristeza, isolamento, separação da família. Isso tem trazido ao coração das pessoas muito sentimento de amargura, de rancor. Quando isso vai acabar? Quando isso vai passar? O que está acontecendo? Quem é culpado por esta situação? Por que as coisas não mudam? Sabe? Os nossos corações, o nosso coração tem sido afetado por esta situação, a adversidade que juntos estamos enfrentando. E a questão é como lidamos com isso? Como lidamos espiritualmente com a dor, com o sofrimento? Alguns com sofrimento causado pela enfermidade mesmo, causado pelo luto, pela perda. Amados, como lidar com tudo isso e não nos perdermos nesta situação e nesta grande prova? Talvez alguns daqueles cristãos reagiram de uma forma não cristã às provações que estavam enfrentando, como talvez algum de nós, crentes, estejam reagindo de uma forma não cristã diante de tudo isso. São tantas questões, uma sociedade dividida, tantos problemas, um país dividido por opiniões, por questões, e às vezes nós podemos nos perder nesse caminho. Que Deus nos guarde a sermos cristãos em nossas posturas, nossas falas, nossos julgamentos e nosso sentimento também, nossa esperança, porque nós somos crentes e devemos fazer agora diferença no Brasil. Eles deveriam, aqueles cristãos, dominar os seus desejos de vingança, de revolta. Eles estavam sofrendo, sendo oprimidos, e Tiago exorta eles para acalmarem o seu coração, não serem tomados de amargura, de sentimento de revolta, e confiar em Deus, confiar na justa retribuição de Deus, não fazer justiça com as próprias mãos. É o que Tiago quer dizer. Por quê? Ele dá referência, né? O crente tem que aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá em poder, majestade, glória e juízo, e vai trazer à luz todas as injustiças da sociedade, todas as desigualdades, todas as perversidades que nós estamos
testemunhando em nossa geração corrupção, desvio de dinheiro, dinheiro às vezes para causas nobres de saúde e vida, desviado com ganância por homens. Nós vemos isso hoje em dia, mas isso faz parte da história da humanidade. Não fique surpreso, porque isso estamos vendo e acontece entre nós. Isso é do ser humano, causado pelo pecado no coração dos homens. O coração dos homens. Não é a ciência e a tecnologia que impede o homem de expressar a sua natureza, a sua essência pecaminosa. Então devemos aguardar, sim, eu e você, o justo julgamento de Deus. O justo julgamento de Deus. Nada passará impune aos olhos do Senhor. E aí ele dá referência. Olha, irmão, olhe para Cristo. Olhe para Deus. Olhe para Cristo, olhe para Deus, aguarde no Senhor, espere no Senhor, a volta de Cristo, e Cristo está voltando. A vinda de Cristo é a ocasião em que Deus fará justiça ao seu povo, a todos nós, ele vai nos resgatar, estaremos para sempre com o Senhor, e Deus julgará o mundo, a perversidade, a maldade, a injustiça. Todos prestarão contas diante do Senhor quando Jesus voltar. Por isso o crente tem esperança. Ele não se perde em revoluções, que é revolta armada. Ele aguarda, ele confia naquele que está no trono, que governa tudo e que voltará, cheio de poder, majestade e glória. Por isso os crentes devem esperar, meu irmão, pacientemente, suportando enquanto isso as injustiças que porventura sofrerem. Mateus capítulo 24, versículo 3, referente-se à vinda de Cristo, e a palavra usada por Tiago no grego é parousia, é uma palavra da escatologia, tem a ver com a volta de Cristo. Há outras palavras que o grego usa para a volta de Jesus, para a revelação de Jesus. No caso desse é a vinda, significa a parousia, é a chegada, é a presença de Deus entre nós. Quando ele voltar e estiver entre nós. No Monte das Oliveiras, o sermão profético de Jesus diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha, vinda junto com consumação do século. Quando Jesus voltará? No fim do mundo, na consumação do século. O versículo 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem. É o que a igreja aguarda, o que Jesus anunciou, é o que eu aguardo e você deve aguardar. Não distraia o seu coração e nem a sua fé. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Sejam pacientes, irmãos, seja paciente. Jesus está voltando com poder e glória, seja uma esperança no teu coração. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, e assim estaremos com o Senhor, a igreja redimida, a igreja resgatada, aqueles que estão com o Senhor ressuscitados, e nós transformados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim consumada a sua obra, e ele como juiz estabelecendo o seu tribunal, o trono, seu julgamento. Então, diante dessa verdade maravilhosa, o Senhor está voltando, que dia lindo, nós esperamos a volta de Jesus. Diante disso, devemos exercitar a paciência, meu irmão. Calma o seu coração da luta, da dor, da revolta. Acalma o teu coração. E ele dá o exemplo, como um lavrador que espera o tempo certo das chuvas e da colheita, espera o tempo, ele dá o exemplo. Olha, aprender. Jesus, o servo do Senhor,
assim nos exorta: como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele faz uma comparação que aqueles lavradores entenderiam muito bem, né? Os trabalhadores a quem se dirige Tiago na sua carta, as pessoas iriam entender. É o contexto dos ouvintes, dos leitores de Tiago, né? Assim como o lavrador aguardava pacientemente as primeiras chuvas no outono para germinar as sementes plantadas e as últimas chuvas na primavera que serviam para amadurecer as sementes, assim o lavrador aguardando a chuva e principalmente na Palestina. Na Palestina isso era essencial, a questão das chuvas, e elas eram de época mesmo, né? E aguardavam assim a sua chegada os lavradores. Romanos 8, 24 e 25, usando essa figura, olha que interessante, o apóstolo Paulo diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amados, acalme o teu coração e com paciência aguardemos a volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo está agitado, tenso, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. A sua palavra está se cumprindo, os seus decretos eternos estão se cumprindo e as suas promessas estão se cumprindo e se cumprirão. Então, meu irmão, aguarde no Senhor, no Senhor. Gálatas 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 6, 9, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, notem a palavra, ceifaremos, como um lavrador. Plantamos, colhemos. Plantamos o bem, colhemos o bem. Porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, se não formos levados pela tristeza, pelo desânimo, porque os dias estão ruins, estão difíceis. Não, meu irmão, reaja, aguarde, confie e faça a coisa certa. Hebreus 6,15, falando de Abraão, diz: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Amado, é bíblico. É lição para o povo do Senhor em todos os tempos. Confiar, esperar, descansar em Deus. É o espírito do texto de Tiago. A semelhança do lavrador, os cristãos oprimidos deveriam esperar a vinda do Senhor. A paciência, meu irmão, como você sabe, Paulo ensina isso em Gálatas 5, 22, era o fruto do Espírito, da obra de Deus em nossa vida. É fruto do Espírito. E é algo que mais se espera na dificuldade, na adversidade. É a paciência para suportar as injustiças de uma maneira cristã. As injustiças, os desagrados, as contrariedades da vida, de uma maneira assim, e esperar em Deus e a retribuição do Senhor, e não se vingar. Eu queria fazer uma pequena diferença. Olha, duas palavras importantes para o crente: a paciência e a perseverança. Tiago aborda essas duas palavras na sua carta. A paciência se refere às pessoas, e a perseverança às situações. Devemos ser pacientes diante das pessoas e das dificuldades, das lutas, das contrariedades e das situações difíceis. E sermos perseverantes em meio às tribulações, às batalhas da vida. Salmo 37, 7, olha, o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não te irrites com o ímpio, que despreza a Deus e parece que nada acontece. Não, descanse no Senhor e espera nele. O Salmo 40, o irmão conhece muito bem esse texto, diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que bênção! Bom é o Senhor para que os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amado, descanse, confie, seja paciente e aguarde no Senhor. Devemos então, diante disso, fortalecer o nosso coração. O versículo 8, Tiago diz assim: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele reforça a sua exortação a que sejam pacientes e reforça a urgência de que o Senhor está voltando. Ou seja, confie em Deus porque Ele está às portas, chegando, voltando. É o encorajamento que precisamos ter em dias turbulentos, que estamos enfrentando também. Fortalecer o coração um do outro com a palavra de Deus. Significa, irmãos, então, encorajar, animar os humildes e abatidos e esperar no Senhor, fixando firmemente nele a nossa fé, a nossa confiança, encorajar os irmãos, fortalecer, estimular uns aos outros no Senhor. E por isso, por causa da proximidade da volta de Jesus, não é questão meramente de uma ajuda emocional, é espiritual mesmo, é por causa da fé. É por causa da fé. Não é assim, irmão, se sinta bem, fique melhor, assim, fique mais alegre. Não, é muito mais do que isso. Espere no Senhor Jesus. Se alegre no Senhor Jesus. Aguarde no Senhor Jesus. A proximidade da vinda de Cristo é um estímulo para a igreja suportar pacientemente os sofrimentos do tempo presente e para ter uma vida santa. A nossa alegria, a nossa força está no Senhor, e nenhum outro fator, está no Senhor, amado, está em Deus. Salmo 10, versículo 17 diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás. Amado, clame ao Senhor, peça a Deus, fale: Senhor, me sinto fraco e abatido, fortalece o meu coração. Ore ao Senhor, peça a graça dele, que se renove na tua vida, amado irmão, e ele vai te ouvir teu clamor. O Salmo 27, 14 fala: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Romanos 8, 24 diz: porque na esperança fomos salvos, na esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas nós, a igreja, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele trabalha isso no todo o capítulo 8 da sua carta aos Romanos, de uma forma preciosa. É o cumprimento, é a consumação, é a restauração de todas as coisas, é o que o crente aguarda. O crente não aguarda uma nova ordem social e política e econômica. Viu? O crente, não é isso que o crente aguarda. Não é essa a esperança do crente. O crente aguarda a consumação dos séculos, os novos céus e a nova terra, o reino de Deus implantado na face da terra e o nome do Deus glorificado em todas as nações. Por isso que ele prega o evangelho, por isso que a igreja é missionária para a restauração da humanidade, reconhecimento da glória de Deus e do trono de Deus, deixando os ídolos e servindo ao Senhor. Isso é esperança. É percepção do reino, é visão missionária da igreja, é percepção do nosso lugar na terra, do nosso papel. Que coisa tremenda, amados irmãos. A nossa leitura não é meramente horizontal, ela é vertical, é Deus na terra fazendo maravilhas na humanidade, pelo poder do evangelho e através da sua igreja, que o aguarda ansiosamente. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim, falando da carta de Tessalônica, uma igreja abençoada, que tem esperança em Cristo, ele fala: e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A esperança da igreja é a volta de Cristo.
Hebreus 10, 35 a 37, preste atenção nesse texto, olha só, preste atenção. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A vossa confiança. Hebreus trabalha muito isso. Havia na época em que foi escrito, e para quem foi escrito a carta aos Hebreus, por causa da apostasia, do abandono da fé. Muitos desanimando e abandonando a fé, a sua fé. Aí o autor dos Hebreus reforça a experiência da salvação. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, aquele que vem, virá e não tardará. Isso, irmão, compartilhe com aqueles outros irmãos, para que não desanime, porque não podem ir na igreja, porque estamos numa época de dificuldade, por causa da pandemia, da enfermidade, estão tristes, isolados. Fortaleça o coração deles na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Que eles tenham força e coragem para suportarmos a adversidade e vamos enfrentar esse ano difícil. Vamos enfrentar com a graça de Deus e vamos superar tudo isso, Senhor. Com certeza. Filipenses 4, 5, Paulo fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ela faz parte da mensagem apostólica. A volta de Cristo, a teologia apostólica, a volta de Cristo. Jesus é a realidade do crente. Ele reina e ele voltará. Ah, amado, que isso fortaleça o teu coração nesses dias conturbados. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta é a hora. É hora de provar a nossa fé, nossa firmeza, nossa perseverança, porque Jesus está voltando. O apóstolo Pedro, na sua carta, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim, esse céu e essa terra que você conhece, que nós estamos aqui, irmãos, está preparado para o fim, né? Para o fim. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Assim, amado irmão, fortalece o teu coração, não se deixa vencer pelo desânimo, não. Paciência. Quando sabemos que o sofrimento e a angústia são por um tempo limitado, nós recobramos ânimo para suportar, por mais difíceis que sejam estes dias, nós vamos passar, nós vamos enfrentar com a graça e a força e a presença de Deus entre nós e em nós. Amém? Você crê nisso? Você crê mesmo, meu irmão? Nós vamos superar tudo isso. Né? Tudo vai passar, é breve. Mas devemos também, como Paulo, ou melhor, Tiago, né? Tiago diz no versículo 9, que diante da sofrimento, dor, que eles estavam enfrentando ali, revolta porque estavam sendo oprimidos, isso, e a revolta, né, e a opressão, essa tensão, leva alguns a ficarem queixosos, murmuradores, reclamando. É o que diz o versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Às vezes, diante da dificuldade, luta, indignação com as coisas erradas, as pessoas começam a agir e ter atitudes não cristãs, muitas vezes, se voltando uns contra os outros, até contra os próprios irmãos. É o que diz aqui Tiago. Devemos combater, irmão, a murmuração entre nós, as queixas. É o que ele quer dizer aqui. Tiago repreende seus leitores pelas queixas e reclamações de uns para com os outros. É o que ele está falando. Não vos queixeis uns dos outros. A impaciência e a revolta pelas injustiças não reparadas de uns contra os outros exaltavam os ânimos deles. Eles estavam cansados, indignados. E aqueles cristãos oprimidos tinham seu coração cheio de amargura. Aí ia reclamando um com o outro, se queixando um com o outro. E isso estava gerando assim a falta de comunhão. Então Tiago exorta: a reclamação, a queixa, a murmuração entre irmãos são explicitamente proibidas assim nas Escrituras, né? Porque não trazem o bem, não ajudam em nada. Na verdade, não ajudam em nada, né? Tiago exorta seus leitores para que cessem imediatamente
de queixar-se uns dos outros. Mas isso serve tanto para a nossa época, meu irmão. Essa época caótica que nós estamos vivendo, de uma forma geral, por tantas questões na sociedade, invadindo as igrejas, e nós não somos imunes a isso não, enfrentamos isso, porque os sentimentos dos homens estão aflorando, as suas iras, as suas revoltas, procurando culpados para a situação, por seus problemas e suas lutas. Irmãos, isso é muito pertinente, porque convivemos com essas coisas. Você sabe do que eu estou falando, né? Com certeza. Levítico capítulo 19, preste atenção, olha, Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Já na lei de Moisés já tinha esta exortação. Gálatas 5, 26, Paulo diz assim aos Gálatas: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amados, esses sentimentos, ciúme, inveja, soberba, presunção, meu Deus, isso é do ser humano, é do pecado, que está em nós. Aí temos que lutar contra isso, colocar em oração, pedir perdão a Deus, e sermos libertos dessas coisas. Amados irmãos, que Deus nos livre. 1 Timóteo 4, 1 Pedro 4, 9, Pedro diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E ainda, Hebreus 12, 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É aquele irmão amargurado, cheio do coração azedo, sabe, assim, coração azedo por alguma situação, algo que não aconteceu, uma contrariedade, e fica guardando no coração sua mágoa. Isso na comunidade é como uma célula doente, é como um câncer. Diz aqui o escritor aos Hebreus, é uma raiz de amargura brotando, perturba e contamina outras pessoas, contamina outros irmãos. É um problema para a igreja quando tem uma pessoa assim no meio da comunidade. É um problema para todos nós. E o autor aos Hebreus assim fala: tome atentando para que ninguém fique assim. Se tem dificuldade, se tem questões, tem que ser tratadas espiritualmente, biblicamente, confessando os pecados, pedindo perdão, ou conversando, dialogando para acerto das contas, mas jamais guardando mágoa, guardando sentimento no coração, e guardando e acumulando. E o que é pior, não é só isso, às vezes só espalhando. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso não é de um crente, de um cristão regenerado. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, Tiago já tinha falado isso no capítulo 4, no versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso é maledicência. Maledicência é você, pelas costas, você falar mal, você prejudicar a imagem de alguém. Não façam isso, isso é covardia. Aquele que fala mal do irmão, ou julga, como Tiago enfatiza o irmão, né? Fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um juiz. E quantos de nós, a gente cai nisso, a gente peca, quando nos colocamos no papel do juiz, e Deus não quer isso, Deus vai cobrar de nós. Não falemos mal uns dos outros, cuidemos do nosso coração. Por quê? Diz Tiago: para não sermos julgados. Seremos julgados, os cristãos. Aqui, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Você acha que porque você fala o que quer, o que pensa, né, a tua opinião, assim, né, das pessoas, assim, muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, para não ser julgado, diz Tiago. Tiago lembra o princípio de que nós seremos tratados por Deus da mesma forma que tratamos uns aos outros. Ele diz aqui, Mateus 6, 14 e 15, fala assim: olha, você lembra disso? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lembra disso, meu irmão. Não fique com aquela situação na sua cadernetinha guardada e você vai deixando com o tempo não resolvida, não tratada devidamente, mas só esperando uma hora de você trazer a cadernetinha e jogar na frente da pessoa. Tome muito cuidado. Se você não perdoa aquela pessoa, como é que você vai orar o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se não perdoarmos os nossos devedores, olha, seremos julgados. Mateus 7:1, no Sermão do Monte, Jesus já disse assim: não julgueis para que não sejais julgados. E Tiago 2, versículo 12 e 13, ele fala sobre este assunto ainda, hein? Tiago fala, olha, falai de tal maneira e de tal maneira procedeis. Coerência. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tá? Assim, nós temos princípios para cumprir. Isso não é a liberdade plena de fazer tudo que eu quero, de falar tudo que eu quero e penso. Irmão, nós somos limitados pela lei do amor, a lei de Cristo. Pela lei de Cristo, a lei do amor e a sabedoria que Ele nos dá na sua palavra. Nós somos largados à sorte do nosso coração pecaminoso, depravado, corrupto. Não, cuidado para não ser dominado pelo seu coração, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então seja mais bondoso nas suas colocações, nos seus julgamentos, nas suas conclusões. Seja mais generoso, seja mais misericordioso. Não seja tão duro, meu irmão. Não seja tão duro. Tome muito cuidado, viu? Tiago 4,12 diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E Tiago 5,12 ele diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, isso não, não, para não cairdes em juízo. Está falando da igreja, está falando de nós. E finalizando, nós devemos seguir com paciência, porque o versículo 10 diz assim, olha, irmãos, Paulo, o Tiago usa muito isso, né, Tiago? Irmãos, quantas vezes nessa carta ele se dirige aos irmãos, ele fala irmãos, ele fala com amor, é a fraternidade, o amor fraternal de Tiago para com a igreja. Nós somos irmãos, e devemos nos tratar como irmãos, nos respeitar como irmãos. Às vezes a gente cai pesado nisso, né? A gente é muito duro, às vezes, um com o outro, como se a gente nem fosse irmão, né? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais vos falaram em nome do Senhor. E depois, no versículo 11, tendo ouvido da paciência de Jó, então ele usa. Devemos seguir, ele está usando aqui, o exemplo dos profetas e de Jó no ensino, no seu argumento sobre a paciência. Os profetas, ou seja, a maneira como os profetas suportaram pacientemente os sofrimentos que eles tiveram, deve ser imitada pelos cristãos que sofriam, ali no caso da epístola, né, na mão dos patrões opressores. Eles sofreram perseguições, os profetas, sofrimento, martírio, rejeição, como Elias, Jeremias, Amós e tantos outros, tantos outros. Preste atenção nessa descrição que o autor aos Hebreus faz no capítulo 11. Versículo 35 em diante. Olha, presta atenção. Olha. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. É assim que é descrito os heróis da fé, os homens de Deus. E se refere de uma forma muito particular aos profetas, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes,
pelas covas, pelos ângulos da terra. Esses homens enfrentaram tudo isso em nome de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do chamado de Deus, e Deus não os livrou. Deus não os livrou, eles passaram por aquilo, pela vontade de Deus, pela instrumentalidade de Deus, pelos propósitos de Deus, eles passaram, mas foram fiéis. Homens de fé, perseverança e paciência no Senhor. Assim como eles, como os profetas, nós devemos refrear o desejo de retaliação, de vingança diante do sofrimento. Olha, tirar o que está no nosso coração, né? De raiva, de ira, eu vou resolver, eu vou tirar isso a limpo. Quantos crentes não falam isso? Eu não levo o desaforo para casa. Há situações de injustiça que você pode, com os instrumentos de justiça, trabalhar, mas tem outras questões que o cristão deve agir como um cristão, com sabedoria, como pacificador, como mediador. E às vezes, tendo esta oportunidade, ele não faz. E devemos suportar sem desanimar as injustiças e permanecer firmes na fé em meio às tribulações. É a nossa hora, é a hora de sermos maduros, de sermos crentes, de sermos firmes e perseverantes e pacientes no Senhor. Ele fala mais, e temos por felizes, versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Ou seja, a palavra feliz, a sua raiz aqui é da bem-aventurança. Eles foram bem-aventurados, foram felizes por perseverarem firmes no meio do sofrimento e da adversidade. É interessante isso. O Tiago fala da felicidade daqueles que perseveram nas provações. Ele já tinha usado essa expressão no capítulo 1, quando ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É isso que o crente verdadeiro, aguarda, espera, anseia, passa por lutas, provas, tribulações, pede força ao Senhor na hora da dificuldade, da enfermidade, pede graça e Deus dá, e suporta. Esse homem é feliz por perseverar e vencer em nome do Senhor, com a graça do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, Jesus já tinha falado, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Não é feliz porque sofre, é feliz porque é perseverante em meio ao sofrimento. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Às vezes isso acontece com a gente, acontece com você. Já não aconteceu alguma vez, não? Porque você é crente, não foi injuriado, não foi desprezado, não foi excluído de alguma situação, às vezes até por um amigo, às vezes até por um colega de trabalho, às vezes até na própria família, passou por situações constrangedoras porque você é um cristão. Ah, bem-aventurado você é. Nós somos. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Meu irmão, não esqueça isso. O nosso galardão está no céu. Nós aguardamos a coroa da justiça, como diz aqui o Senhor. Aguardamos isso. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, disse Jesus. Bem-aventurados. Olha, amado, que exemplo. Nós temos o sofrimento dos profetas. Seja paciente, mais paciente, meu irmão. Aguarde, descanse. Jesus está voltando. Ele usa Jó. Então vamos falar de Jó, tá bom? Jó. É muito lembrado isso, né? Tanto no meio judaico, nas sinagogas, como os cristãos, a paciência de Jó. O mérito de Jó foi nunca abandonar a fé e a confiança em Deus, mesmo sem compreender plenamente a causa do seu sofrimento. É importante entender essa questão da paciência de Jó. Tá? Jó não foi assim, alguém que se entregou, falou, não, tudo bem, eu aceito. Não. Jó ficou indignado, Jó se queixou, Jó chorou, Jó reclamou, a sua dor, a sua luta, mas ele não deixou o Senhor, ele não abandonou o Senhor, ele não se revoltou contra o Senhor. Jó 1, 21 e 22 diz assim, olha, disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, quando ele perdeu tudo, inclusive os filhos. Depois, doente, gravemente doente, a sua mulher lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Aí ele responde: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não o mal. Está faltando o final, né? E não o mal também. Então ele não se rebela contra Deus. Ele não se revolta contra Deus. E no final você sabe da história. Capítulo 42 de Jó, ele foi recompensado. Deus o abençoou. Abençoou a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua fé. Ele recebeu tudo em dobro. E Deus o abençoou e multiplicou novamente os seus bens e a sua casa. Sabe por quê? É assim que termina, e termina também o nosso estudo. Versículo 11. Ouvistes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Então, meu irmão, você está sofrendo? Calma. Você está sofrendo? Aguarde no Senhor. Não é fácil. Não tem alegria nem felicidade no sofrimento em si. Então, a minha palavra a você, meu irmão, espere no Senhor. Aguarde no Senhor. Aguarde a vontade de Deus se cumprir e aguarde que o Senhor voltará. E que, se alguém te causa dor e sofrimento, vai prestar conta no tribunal de Deus, no juízo final. E o Senhor recompensará a você e a mim se mantermos a nossa fidelidade, mesmo em meio às dificuldades, dor, sofrimento e tribulação. Então, meu irmão, confie, aguarde o cumprimento da vontade do Senhor, o fim, o propósito de Deus na minha e na tua vida. Viste o fim que o Senhor lhe deu a Jó, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, descanse em Deus e nos atributos de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na eterna misericórdia e compaixão. Os atributos de Deus devem ser uma âncora para o coração dos crentes atribulados e sofridos, como muitos estão. É o Senhor nosso Deus. Descanse no Senhor. Glorifique a Deus pela sua força, sua justiça, sua glória, sua majestade, todo dia. Cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Expresse isso nas suas orações. Louvado seja o teu nome, porque tu és o rei, tu governa. O Senhor é o Deus altíssimo, tremendo. Louve ao Senhor. Tiago 5,11 diz assim: porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Salmo 103, 17 fala: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, 2: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Para com você, meu irmão, e para comigo. Salmo 86, 5, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante e benigno para com todos os que o invocam. Salmo 86, 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia e verdade. Amado, que nesta noite essas verdades tragam alento, conforto, força ao teu coração. Descanse no Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que palavras belas de Tiago ao nosso coração, amados. Que palavras belas. Concluindo assim, resumindo o que nós já vimos, devemos esperar com paciência. Os cristãos não devem perder a paciência diante das lutas, mas devem estabelecer firmemente o seu coração, à vista do fato de que Jesus está voltando e sua vinda é próxima. As adversidades, as tribulações causam tensões, e estas se expressam muitas vezes nos relacionamentos humanos, né? Raiva, ira, amargura. Devemos vigiar nosso coração. E essa atitude os coloca às vezes em perigo de julgamento, quando começa a se queixar, julgar as pessoas, e o juiz está às portas dos pobres, e vai julgar todas as coisas, todas as causas. A vinda do Senhor será um tempo em que todas as injustiças serão corrigidas e toda opressão acabará. Descanse no Senhor. Aqueles que padecem devem aguardar esse dia, e nessa espera ser longânimos, até mesmo para aqueles que os oprimem, nos perseguem, nos prejudicam, nos traem, nos odeiam.
Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Amar até o inimigo, orar pelos que perseguem, bendizer pela vida deles. Como diz o apóstolo Paulo, não devemos nos vingar a nós mesmos, capítulo 12 de Romanos, mas deixar a Deus, a Ele pertence a vingança. Como lavrador, os cristãos devem exercer paciência, fortalecer e firmar o coração com a certeza de que vamos esperar as chuvas, o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Esta espera paciente nos leva a um espírito de uma boa disposição. Aprenda isso. O tempo de Deus não é o teu tempo. Guarde, espere o Senhor agir. E nos livra do pecado da murmuração, porque o imediatismo que a nossa sociedade é oprimida, as respostas imediatas, resolver, fazer e resolver logo. Esse imediatismo da nossa cultura, do nosso tempo, isso não é de Deus. Não é de Deus. Não somos pressionados por isso. Descanse e você vai mudar, até você vai mudar. O juízo está às portas. Tiago alerta que Deus pedirá conta do comportamento dos crentes, como até dos incrédulos. Por que deveriam eles ser rabugentos, mal-humorados, irritáveis, sabendo disso? Os cristãos precisam dominar o seu desejo de vingança e revolta, submeter-se inteiramente a Deus, aguardando a retribuição no tempo devido, com certeza. Porque a vinda do Senhor é certa, louvado seja Deus. Maranata, Maranata, a vinda do Senhor é certa. A vinda do Senhor Jesus é um estímulo para a igreja, suportar com paciência os sofrimentos. Os crentes são exortados a não tomar juízo em suas mãos, mas esperar o julgamento de Deus. A semelhança dos profetas, os crentes devem suportar todas as injustiças, perseguições e permanecer firme na fé no meio das suas lutas e tribulações. E a semelhança de Jó, suportar com paciência o sofrimento, a enfermidade, na certeza de que receberão do Senhor a misericórdia e o livramento a seu tempo. Amém? Que Deus nos abençoe com essa verdade. Sede, pois, irmãos, pacientes até a volta do Senhor Jesus Cristo, amado. Que Deus abençoe com a sua palavra o seu coração e a sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, meus irmãos, para sempre. Hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe. Estamos à disposição de todos para orar, para compartilhar, para conversar. Nos procure. Estamos à sua disposição, meus irmãos. Este estudo estará à disposição no canal do YouTube da Quarta Igreja Presbiteriana. Entre lá no canal, tem outras mensagens, tem aulas maravilhosas da Escola Dominical. Acesse, se inscreva e esteja compartilhando assim a palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, amado irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus.